Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, adorar e exaltar o teu nome, te engrandecer, porque tu és o único e verdadeiro Deus sobre nós. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de servir, por aprendermos a tua palavra. Senhor, nós carecemos da tua direção, Senhor, então fala conosco, ensina-nos o que está no teu coração, Senhor. Não permita que nós entristeçamos teu nome, não permita que nós aprendamos errado, mas que tudo seja aprendido para a honra e glória do teu nome. Ensina-nos a tua palavra, Senhor. Dá-nos os segredos dessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar. Gente, hoje eu quero começar com uma pergunta. Muito bom. Hoje eu quero começar com uma pergunta. Algumas, né? Eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que quem for responder seja muito sucinto, para a gente ter tempo de trabalhar todas as coisas que são importantes. Essa palavra, ela é até interessante, que eu preguei, eu estava lá na igreja das meninas, da Rafa e quem mais? A Marina, que está aqui, né? A Duda não deve participar hoje, que infelizmente o pai dela faleceu ontem, né? Mas essa palavra surgiu, eu preguei sobre isso lá em Minas. Mas assim, preguei correndo, agora eu quero falar um pouco mais claramente, porque tem muito a ver com o que a gente vive, né? Que bom que você conseguiu estar aí hoje, Dudinha, apesar do neném. Neném deve estar assistindo junto. A Gleide está aí no cantinho. Gente, hoje em dia, nós ouvimos demais falar do bendito do profético, falei disso no nosso encontro passado, e nós temos visto, né, tantas coisas, e a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, também para não dar a ideia de que a gente não crê, né, porque eu creio demais no profético, eu creio demais nas manifestações sobrenaturais de Deus, né, nós temos experiências lindas que nós vivemos com o Senhor, cada um de nós, né, mas até eu ia participar de uma live na terça-feira de manhã, acabou que não consegui participar, seria eu, a Kátia lá do Sul, a Bia Marcolan e a menina lá da França, né? E deu branco aqui, eu esqueci o nome dela, acho que eu tô cansada. Mas acabou que não deu para participar, e era justamente falando sobre isso, porque tudo surgiu. Eu estava no Rio e surgiu um cartaz falando, um cartaz de um curso chamado Balé Profético. E aí gerou a nossa live, aquela vez nós conversamos sobre isso, e gerou esse trabalho, essa reunião lá com as meninas, e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Por quê? Tem havido uma verdadeira banalização do profético, da profecia, do profeta, e é ruim porque a gente começa a viver situações assim, você fica de certa forma, você tem que ter mais cuidado para falar, gera pessoas céticas, porque os bereanos mesmo, nossa, se você não provar por A mais B, e nem sempre o profético se prova, né, gente? Esse fim de semana mesmo eu vivi uma coisa muito louca lá na igreja das meninas, os bereanos quase saíram tudo correndo de dentro da igreja, né? Porque quando Deus me manda fazer as coisas, eu não quero nem saber, eu obedeço, aí depois a gente paga o preço da obediência, né? Mas tudo bem, faz parte. Mas assim, eu prefiro obedecer a Deus do que ficar dando vazão a pessoas que, né? Enfim. Mas eu quero ouvir de vocês. E são perguntas que eu já fiz, mas eu quero repetir porque eu vejo que eu ainda tenho falhado, ou eu tenho falhado no ensino, ou as pessoas não têm prestado atenção, sei lá, né? Enfim. Quando nós falamos de profecia na igreja, muitas vezes a gente tem se perdido nessa questão, porque ou a gente vai para um lado
e tudo pode, ou a gente vai para o outro e nada pode. Nada está certo. E isso é muito ruim. Então fala para mim uma coisa. O que te faz crer que um profeta é confiável? Seja direto na sua resposta. Fale itens específicos. Boa noite, Lucas e Rosana. Seja específico na sua resposta. O que te faz crer que alguém é um profeta? Verdadeiro, confiável. Ninguém? O testificar, pastora. A unção, o Espírito que habita em mim testifica, né? E traz essa certeza, traz esse olhar de que a unção na palavra, a unção na atitude, no gesto, no dançar, né? Então, assim, aí o Espírito que habita testifica no meu espírito, né? Sim, acho que é isso. Quem mais? Vamos lá. Bora, gente. Ô, gente, por que vocês estão tudo de janelinha fechada? Eu não consigo ver a carinha de vocês, eu não sei quem está ouvindo, quem não está, quem está concordando, quem não está. Deixa eu ver a cara de vocês, a gente só se vê de 15 em 15 dias, né? Karine e Fernando não só ainda fica escondendo ainda. Pastora, vou ser sincera, na hora que a senhora perguntou, eu não escutei, porque a minha sogra veio aqui perguntar não sei o que, eu só vi a Rafaela falando, daí eu não sei o que é, sei que é alguma coisa sobre o espírito. Gente, deixa eu falar para vocês por que eu tô falando isso. Hoje em dia se ouve demais a história assim, Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. Deixa eu perguntar isso para vocês. Deus mente? Deus erra? Deus muda de ideia? E hoje em dia tá um tal de Deus me disse, Deus falou comigo. Eu devo ser muito ruim, porque eu não estou ouvindo Deus todo dia, não. Não é todo dia que Deus sai falando, faz isso, faz aquilo. Não. Aliás, é raro. É raro. E eu tenho ficado muito preocupada, porque eu chego nos lugares e as pessoas, não, porque Deus falou comigo. Então, eu tenho ficado preocupada porque eu estou ouvindo coisas assim, porque eu vou falar de mim, como que Deus fala comigo? Eu tenho tido experiência com Deus assim, mas assim, são algo tão profundos, coisas assim tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo. Eu vivi duas coisas hoje. Hoje de manhã, eu estava na chácara e eu coloquei o meu celular para ouvir uma música. De repente, aquela música que quem viu o vídeo que eu postei no Reels hoje, quem não viu, dá uma olhada depois. Cara, foi tão forte para mim aquela música, eu estava lavando a área. E eu simplesmente coloquei o celular para gravar. E eu comecei a brincar, né? O povo ficou desesperado, me mandando depois, Cida, pelo amor de Deus, você estava descalço, vai quebrar, não sei o quê, não sei o quê. Mas é uma coisa totalmente natural. Não foi, eu vou fazer um vídeo para... Não, nada disso. E no decorrer do vídeo, Deus trouxe no meu coração assim, tantas pessoas precisam de palco para me adorar, precisam de holofotes, porque eu simplesmente ia fazer o story e jogar no story, só isso. Eu estava brincando com a música e lavando a área. E de repente, Deus trouxe no meu coração essa questão de ter que ter toda uma preparação, que eu só adoro quando tem gente assistindo, e não sei o que. E não, eu estava ali, Jesus estava ali, a gente estava brincando com a vassoura. Eu escrevi o nome dele no chão, e não sei o que. Depois veio no meu coração, eu falei, não, eu vou escrever isso. Aí tinha que ser Reels, não dava para pôr no Story. Aí eu fiz o Reels, postei. Cara, tem mais de 12 mil pessoas que viram esse vídeo. Eu não fiz com a intenção de nada.
Mas eu vi que era algo que o Senhor estava fazendo. Quando ele faz, ele joga o vídeo, é impressionante. Quando é ele que quer trazer uma aula. Aí mais tarde eu fui dar aula dentro do CM. Na semana passada eu dei uma aula. Você sabe o que eu saí da aula e falei, cara, deve ter sido horrível a aula, porque ninguém conversava. É aquele povo desanimado. Eu falei, meu Deus do céu, que aula horrível. Mexeu muito comigo, porque minhas aulas normalmente são muito boas e a gente, sabe? Aí eu cheguei hoje, já cheguei, gente, todo mundo tomou remédio de verme, né? Porque não é possível, vocês estavam tudo com verme semana passada, ninguém prestava atenção na aula, uma aula horrorosa, eu cheguei brincando, mas sabe aquela apatia? E aí, de repente, eu dei uma tarefa para eles e me veio a música, eu coloquei a música no microfone. A música Jesus de novo. Aí, eu peguei, enquanto eles estavam fazendo a tarefa que eu pedi, pedi para eles escreverem. Aí eu escrevi no quadro, na lousa, Jesus. Eu estava ali andando entre eles e escrevi Jesus. E, de repente, eu sei que foi o Senhor. Ele não falou no meu ouvido, eu não ouvi nada, mas eu sei que foi o Senhor por causa do que aconteceu. Eu, de repente, peguei o canetão e entregava para um e falava assim, vai lá e escreve do jeito que Deus sabe que foi você que escreveu. Simplesmente a palavra Jesus. E todos foram, coloquei todo mundo e escrevi. Um foi escrever, outro foi escrever, um fazia flores, outro fazia coração, e de repente um estava chorando e tal. Simplesmente porque nós começamos a escrever o nome de Jesus no quadro. E eu comecei a declarar, Jesus, Jesus. Eu vou passar essa música no grupo daqui a pouco. Não deixa eu esquecer, não. Vou mandar a música para vocês entenderem. Uma coisa totalmente simples. Mas eu sei que foi o Senhor que falou. Mas eu não vou falar, Deus falou comigo para eu fazer um vídeo e depois não sei o que na aula, não sei o que, entendeu? Desculpa. Assim, uma coisa totalmente natural. Mas hoje em dia existe muito aquela coisa, Deus falou comigo, e eu vou fazer não sei o quê. E o profético tem se tornado uma coisa banal. A profecia tem se tornado uma coisa banal. É muito sério falar que Deus falou com a gente. Eu vou contar o que aconteceu esse final de semana. As meninas estão aqui, duas delas. Eu fui ministrar em Contagem. E aí, existem duas coisas que me carregam. Eu tenho muito de ir num lugar e de repente tem vaso, aí eu quebro o vaso. Em muitos lugares isso já aconteceu. Como tem lugar também que o vaso está lá, não quebra não, fica lá. Né? Aí, e outra coisa que eu tenho também, que eu carrego muito, é a questão da água. Eu estou num lugar, de repente, Deus manda eu pegar água e de repente já vira uma piscina no lugar e vira aquela confusão. Né? Quem já me viu pregando sabe disso, né? Mas não é uma coisa assim, eu vou e nesse lugar vai ter água e vai ter vaso. Não, não é assim. É naturalmente, eu estou no culto e de repente vai acontecendo, porque o Senhor vai conduzindo. O culto é dele, o culto não é meu. Eu tenho que fazer aquilo que ele me manda fazer, aquilo que ele quer receber. Mas não é uma coisa armada, uma coisa só. Não é. É natural acontecer. Aí eu estava lá ministrando e no sábado à noite eu estava terminando a palavra. De repente eu viro para a Val e falei para ela, traz a água. Aí eu já sabia que ia acontecer. Só que dessa vez Deus me pediu uma coisa totalmente diferente. Eu estava ministrando e eu falei, quem quiser mais de Deus, a água está aqui. E eu sou a primeira. Eu estava com uma jarra desse tamanho e eu virei na minha cabeça. Água gelada! Cara, a água estava gelada. Gelada. Né, Rafa? Maldade fazer isso com a pastora, né? A água estava gelada, parece que tinha pego na geladeira. Eu joguei uma jarra em cima de mim. Eu nunca tinha feito isso. Entendeu? Né, Rô? Eu nunca tinha feito isso. E quando eu joguei, você sabe o que é? Porque eu tava assim, gente, é o horário, eu preciso ir embora, eu preciso terminar o culto. Eu tava numa guerra dentro de mim, mas era algo tão mais forte do que eu. E de repente, quando eu joguei, aí eu falei, se alguém quiser, aí veio um, veio outro, veio criança, veio adulto. E por fim, o mais chocante para mim foi que eu fui lavar os pés do pastor. Quando eu fui lavar os pés dele com muito respeito, ele falou, não, mas primeiro você vai jogar água na minha cabeça. Eu só joguei porque ele falou, eu quero água na minha cabeça.
Aí uma coisa que eu falei para eles, e eu estou falando isso antes de eu dar a palavra, que eu vou abrir o vídeo para vocês, mas eu quero que vocês entendam por que isso é tão sério, esse assunto. Por quê? Porque eu prego sobre isso, eu vejo meus discípulos vivendo isso, mas tem muita gente se perdendo, e eu sou responsável por isso às vezes, né? Eu sinto isso. E aí uma coisa que eu falei para eles é o seguinte: Deus disse que ia derramar um vinho novo. E ele fez, houve um ato profético declarando isso. Agora, o que a gente faz depois disso, gente? O que acontece muito? A coisa você recebe uma palavra dessa, um ato profético acontece e depois não acontece nada. Não acontece nada. Aí, o que a gente faz? Depois que acontece um negócio desse, você recebe um negócio desse, e as coisas que eu faço em Deus é porque Deus me fala, e eu faço, e tem gente, às vezes até, tem gente que eu vou orar, e Deus fala comigo na hora, eu entrego a palavra, e não é uma coisa que depois eu nem vou lembrar, mas é muito sério o profético, gente. É muito sério o profético. E depois de uma situação como essa, o que acontece? E aí? O que vai acontecer? O que a igreja tem que fazer? Porque se você olhar na Bíblia, e eu até dei um exemplo disso conversando com os meninos, Jesus veio em João 21, João 20, e soprou sobre os discípulos e disse: recebeu o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só se manifestou dias depois, lá em Atos 2. Não foi algo instantâneo. Então, quando Deus te der uma palavra profética, você sabe que é de Deus, você precisa caminhar, você precisa buscar, começar a ter um nível de busca em Deus para você saber o que Deus quis dizer com vinho novo. Vinho novo é tempo de transformação, é algo novo que Deus vai trazer. Mas toda palavra profética, ela precisa passar pelo teste do tempo e da fé. Você crê? Então você vai viver. Aquilo que eu declarei, você vai viver. Sério, reino espiritual. É muito sério. E nós, como igreja, nós precisamos criar as lutas uns dos outros. Porque o inferno não fica contente quando... Vocês acham que o inferno está contente, gente? Quando a gente faz uma coisa igual a nossa coisa aqui? Não. Fica não. Não fica. Então, nós precisamos entender que o reino espiritual, ele é muito real. Ele é muito real. Quando nós oramos, o Senhor envia anjos, envia guerreiros, sim. Então, a gente não pode abrir mão desse lugar. Então, quando um precisar, a gente se levanta. E o reino espiritual, a profecia, quando nós declaramos, o Senhor faz. Então, se um dos nossos estão precisando, a gente se levanta. Nós saímos de lá o ano passado, lá de Contagem, Karina caiu de cama. Esse ano nós saímos Marina e Marina e o Theo caíram de cama. Ah, é coincidência? Não é não. Mas o Deus que nós servimos cura e restaura. Marina está aqui já na live, graças a Deus. Então, assim, eu quero alertar vocês. Quando você receber uma palavra profética, gere no Espírito. Se você sabe que é de Deus, por que eu perguntei como que você sabe se algo é de Deus? Primeiro, pelo fruto. Segundo, pela testificação do Espírito, que a Rafa falou. O meu Espírito precisa testificar que é verdade. Mas como que eu vou testificar algo se eu não busco o Senhor e não o conheço? Não busco a fonte do Senhor, não busco a face do Senhor, não me alimento do Senhor. Como? Não tem como. Entende? Então, eu quero muito que vocês, como meus discípulos, minhas discípulas, gente, leve a sério o que nós fazemos. Leve muito a sério. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Antônia, minha menina, a minha sócia, segunda-feira vai fazer nova cirurgia para tirar 2 tumores da cabeça. Hoje chegou
a confirmação que a cirurgia dela é segunda-feira às 10 horas da manhã. E eu queria muito que nós estivéssemos em oração pela Antônia. Hoje ela não está aqui no grupo, nem a filha dela, porque ela faz parte. É porque, quando ela recebeu a informação de que a cirurgia vai ser segunda, ela deu uma dor de cabeça muito forte, que ela está com medo. É a segunda vez que ela vai abrir a cabeça. Né? Então é algo muito sério. Essa parte eu vou até cortar quando eu fizer o vídeo, porque eu não quero que ela veja que eu falei isso aqui. Mas a gente tem temor, tem medo, né? Eu amo demais, eu sei da seriedade, eu creio no Deus que eu sirvo e eu sei que o Senhor vai estar lá. Mas nós somos humanos, a gente tem medo, né? Então, assim, são muitas situações e muitas coisas. Então, por que eu estou falando sobre isso? Eu vou colocar aqui, vou ver se hoje eu consigo colocar, né? Porque da outra vez eu não consegui. Uma palavra que eu trouxe lá no domingo, mas eu quero que vocês vejam como é sério a profecia. Deus, ele é 100%, ele não é 99,9%. Se não cumpre 100%, não é de Deus. Entende isso? Não é de Deus. Então eu vou mostrar as profecias que foram em relação a Jesus. E vocês vão ver como é sério isso. Não teve nenhuma que não cumpriu 100%. 100%. Eu não vou ler, mas eu vou mostrar. E eu vou passar e vocês vão anotar rapidamente. Depois vocês têm uma tarefa para o próximo encontro nosso. Já vou falar agora antes que eu não consiga falar. Vocês vão, isso aqui que eu vou passar para vocês, eu vou dar o tempo para vocês anotarem e vocês vão ler isso depois para vocês verem como profecia e cumprimento de profecia é sério. Para depois você não ficar aí, não, Deus falou comigo. Cara, não brinca com isso. Não brinca. Só fale que Deus falou com você quando verdadeiramente você souber que Deus falou. E se Ele te falar, pode ser a coisa mais louca, não deixe de cumprir. Aqui, por exemplo, tem várias aqui, ó, que Deus mandou eu fazer uma veste para elas. Karina me pediu há alguns dias, eu ainda não tenho ela clara, por isso que eu não mandei para ela ainda. Rafa, Deus falou 2, eu vou fazer as 2. Eu ainda não sentei diante de Deus, mas na hora que ela me falou lá, Deus mostrou o tecido. Eu tenho o tecido dessa roupa aqui, Rafa. Aqui, eu tenho ele, comprei ele tem 2 semanas. Karina, tem cada detalhe na sua veste, você vai entender quando você receber. Então isso para mim é muito sério. Nilian tá para morrer, porque eu ainda não mandei a dela e ela tem dias que pediu. Gente, é no tempo de Deus. Cadê ela? A Márcia, o tecido dela tá na minha mão. Consegue entender isso? Isso para mim é algo muito sério. Então, por isso que quando Noeli, você não tem ideia dessa roupa, não, Noeli. Noeli vai ver a roupa dela segunda-feira, sábado eu vou entregar. 2 roupas que eu vou levar que ela me pediu. E só agora, e tem tempo que ela me pediu. E só agora que eu vou entregar. Eu não vou correr porque você quer. Eu vou entregar no tempo de Deus, do jeito de Deus. Entende isso? É sério demais para mim. Então eu vou mostrar para vocês como é séria a questão da profecia. A primeira tarefa para o próximo encontro é essa. Eu vou passar e vocês vão fazer esse estudo de profecias que eu vou passar para vocês. Vou deixar vocês anotarem tudo, tá? Segunda coisa, eu vou passar uma música hoje. E essa música, vocês vão fazer uma coreografia dessa música. E eu vou pegar um pedacinho de cada um de vocês. E eu vou montar uma coreografia dançada por todos nós. Certo? Vocês vão fazer a coreografia. Se você não quiser fazer a música toda, não precisa. Você vai fazer um pedaço. Aliás, é até bom que faça só um pedaço para ficar um pouco mais fácil para mim. Né? Na hora de montar. Você vai escolher uma parte da música. Depois eu vou delimitar aqui. Cada um. Vamos ver se dá para eu compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam copiar o estudo que está aqui. Os versículos. Tá ok? Vamos ver se vai dar certo hoje, né? Vamos lá.
essa imagem é a imagem que eu amo demais, que me lembra Jesus, né? Lógico que é o que está na minha cabeça, mas eu quero falar sobre as profecias para vocês verem. Eu vou deixando, se eu passar muito rápido, vocês falam que eu espero. Por quê? Porque nós falamos de profecia, a gente vive fazendo ato profético, e por que não tem o resultado que era para ter? Então nós precisamos aprender, né? Então a primeira que nós precisamos entender, né? Ele participou da criação do mundo, certo? Onde que está a profecia falando disso? Está lá em Provérbios 8, 24, 25. E onde que mostra o cumprimento disso? Em Gênesis 1, em Colossenses 1,15 e em João 1,1. Ok? Copia isso. Quando tiver copiado, me fala. Eu quero mostrar para vocês que profecia não é brincadeira. Que ato profético não é brincadeira. É uma realidade. É uma verdade. Então nós precisamos entender do que é que nós estamos falando quando a gente fala que está fazendo ato profético, quando a gente faz roupa diferente, quando a gente usa pano vermelho, etc. Ok? Então vamos lá, para o próximo. Jesus. A Bíblia diz que ele nasceria de uma virgem e que um mensageiro entregaria, um mensageiro anunciaria a sua vinda. Onde que está isso? É uma profecia. Inclusive tem um dos slides, que eu não vou lembrar qual é agora, um dos slides está com a referência errada. Você encontrar a referência correta faz parte da tarefa de vocês. Aí vocês vão falar, pastor, a referência que estava errada era essa, e eu encontrei a referência correta. Ok? Alguém de vez em quando dá um ok, para eu saber que vocês estão aí, porque eu não estou vendo vocês. Ok? Beleza. Então, a profecia que foi dita que isso aconteceria foi proferido 800 anos antes de Cristo nascer. Lá em Isaías 7,14. E quando que se cumpriu? Lá em Mateus 1,18. Que diz que ele nasceria de uma virgem. Agora, onde que fala que o mensageiro anunciaria a sua vinda? Lá em Isaías 43. E onde que é o cumprimento? Em Mateus 3,1. Certo? Próximo. A Bíblia fala que existia um lugar do seu nascimento. Eu tenho quase certeza que o texto que eu disse que está errado é nesse slide, tá? Se for, vocês vão buscar. Então, a Bíblia fala que... A Bíblia fala que da época e do lugar que Jesus nasceria. Ok? A profecia que foi 738 anos antes de Cristo é em Daniel 9,25. Eu tenho certeza que essa referência está errada. O cumprimento foi em Lucas 2, de 1 a 2. E a profecia que fala do lugar do seu nascimento, essa está certa, foi em Miqueias 5,2. E o cumprimento, Mateus 2,1. Então vocês colocam a interrogação nesse slide, tá? Porque eu tenho quase certeza de que essa primeira referência está errada, porque Daniel não fala disso. A próxima. Profecia diz que ele seria homenageado por reis e que ele receberia, e fala quais seriam os presentes que ele receberia. Olha o tanto que Deus é detalhista, para a gente ficar aí falando que Deus falou, que Deus falou e que Deus falou. Essa profecia foi 1000 anos antes, no Salmo 72:10, que diz que ele seria homenageado por reis. Onde que mostra o cumprimento? Quando os magos vêm, né? E vão até ele. Só uma correção, que inclusive está errado. Não são reis magos, não são reis, tá? São magos. O cumprimento foi em Mateus 2, 1, 2. E a profecia, falando quais seriam os presentes, foi profetizado por Isaías, 800 anos antes. Isaías 60,
6. E o cumprimento disso, Mateus 2:11. Tá muito rápido, gente? Não. Vocês estão conseguindo anotar? Eu tô achando rápido, pastora. Então vou segurar um pouquinho. A profecia da matança 600 anos antes por Jeremias e o cumprimento em Mateus 2:16. E a profecia que ele fugiria para o Egito, Oséias 11:1, cumprimento Mateus 2:14. Ele falou sobre tudo, e ele falou sobre tudo da volta dele. Por que a gente não acredita e está vivendo como se Jesus não fosse voltar? Outra coisa, a Bíblia fala que ele receberia o Espírito Santo. Onde fala? Profecias 800 anos antes, em Isaías, cumprimento em Mateus 3:16-17. Agora que vocês têm na mão, eu posso falar mais rápido, né? A gente conversar. Outra coisa, fala que ele entraria triunfalmente em Jerusalém. A profecia foi 500 anos antes, em Zacarias 9:9. E o cumprimento em Mateus 21:13 e 6:11. Outra coisa que fala, que ele seria desprezado pelos judeus. A profecia 800 anos antes, Isaías. E o cumprimento, João 1:11. Gente, vocês não acham isso tremendo, não? Isso me choca. A profecia seria traído por um amigo por 30 moedas de prata. O que é que comprava com 30 moedas de prata, gente? Quê? O que é que se comprava com 30 moedas de prata, segundo a Bíblia? Não. Hã? Quem sabe? Um escravo. Um escravo. O Rei dos Reis, o Senhor, aquele que morreu no seu lugar, foi vendido a preço de um escravo. Por amor a você. Você acha que você pode falar qualquer coisa? E fazer qualquer coisa? Diante de um amor desse? Foi profetizado isso 1000 anos antes. Através do Salmo 41 e de Zacarias 11. E o cumprimento foi lá em Mateus 27. Quando Judas vai lá e combina o preço da traição dele. A Bíblia fala que ele seria acusado por falsos testemunhos e ficaria em silêncio. Foi lá no Salmo 35, Isaías 53. Foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais desprezado dos homens. Isaías 53. Foi mudo. Foi tosqueado como uma ovelha. Mudo para o matador. Que amor é esse, gente? Ele seria cuspido, golpeado, cuspido e escarnecido. Profecia 1000 anos antes. Cumprimento em Marcos e Mateus. Você vai ler essa profecia. A Bíblia fala também que ele seria crucificado com malfeitores e intercederia pelos seus acusadores. Você acha que Deus errou? Você acha que alguma coisa Deus foi pego de surpresa? Você acha que Jesus foi surpreendido por alguma coisa? Ele sabia de tudo. Ele avisou tudo que ia acontecer e os homens não entenderam. O Sinédrio estava tentando destruir ele. E eles tinham toda a história, mas o que eles esperavam? Um rei como Davi, não um rei como Jesus, que veio numa manjedoura. Esperava um rei sentado num cavalo branco para guerrear com espada na mão e não com o amor que ele foi. A Bíblia fala também, profetizou também que lançariam sortes sobre as vestes deles e que os ossos dele não seriam quebrados. Que isso foi. Por que Jesus morreu antes? Para que isso se cumprisse. Quando ele expira, uma última vez, ele inspira e morre. Porque se ele não tivesse acontecido isso, eles teriam quebrado os ossos das pernas dele, como aconteceu com os outros, porque aí o pulmão colabava, ele não conseguia respirar e morria, como aconteceu com os outros. E a Bíblia também diz que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. Não é maravilhoso isso? Então, hoje nós falamos demais em ato profético, e não sei o quê, e pererê. Nós precisamos entender
que se nós representamos a Jesus, nós precisamos ter muito temor. E a única forma de nós não errarmos é tendo uma vida de relacionamento muito, muito íntimo e intenso com o Senhor. Nós precisamos viver isso. Nós não podemos viver diferente. Nós não podemos fazer diferente. Então, eu preciso que vocês entendam isso. Eu preciso que vocês que caminham comigo compreendam isso. É muito sério. Eu quero que vocês estudem isso daqui, nesses dias. Eu raramente faço isso, de compartilhar algo assim. Com vocês, vocês perceberam que eu estou compartilhando tudo com vocês? Por quê? Eu estava conversando, quem foi? Acho que foi com o pastor lá. Estava falando para ele, um dia o Edinho falou para mim assim, meu esposo, ele falou assim, Cida, quem são os discípulos que você está formando? Quem vai continuar o seu legado? Você acha que você vai ficar para sempre? E o que eu pergunto a vocês é, cadê os meus discípulos? Até quando eu vou estar aqui? Nós precisamos saber responder a razão da nossa fé. Então, quem é que vai levar o meu legado, gente? Eu tô com 59 anos, eu tô com problema seríssimo no joelho. Tô cansada. Não tô falando que eu vou parar. Mas será que quando eu parar, eu vou olhar para trás e o que eu vou ver? Porque nas igrejas por aí, nos lugares onde eu vou, eu tenho pregado em tantos lugares, e tem lugares que eu volto, me dá uma tristeza, não mudou nada. O povo continua falando em dança profética, o povo continua usando qualquer roupa de qualquer jeito, sem nenhum significado. O povo continua não lendo a Bíblia, não tendo momentos de adoração com o Senhor, não se preparando para Deus usar de forma sobrenatural. Simplesmente continua aquela vidinha de vez em quando montar uma coreografia e dançar na igreja. Gente, em nome de Jesus, eu preciso olhar para vocês e ver grandes homens e mulheres de Deus que têm sido a vida transformada. Enfim. Então, vocês estão conseguindo entender a angústia do meu coração? Sabe, eu acho que foi com o Kelvin que eu falei, cara, até quando? Até quando que de repente vai ter uma ministração em Contagem e eu vou ter um problema, não vou poder, vou ligar e falar, Kelvin, vai lá, Rosana, vai lá, e eu vou estar tranquila, segura de que vai estar tudo bem, porque eu sei em quem eu posso confiar. Consegue entender? Eu preciso ver vocês crescerem em Deus. E não tem como crescer se não houver leitura da palavra, se não houver decisão de não pecar, se não houver busca de momentos a sós com o Senhor. Se não tiver isso, gente, tá, eu vou cuidar durante um tempo e lá na frente eu vou olhar e falar, cara, não valeu, não adiantou. Será que é isso que vai acontecer comigo? Eu vou olhar para trás e vou ver isso? Vocês têm ideia de quantas mil pessoas eu já ministrei na vida deles? Gente, se eu mandar a minha agenda anual para vocês, vocês vão falar, não tem condição. Agora, em outubro, são 4 finais de semana, eu vou estar em 6 lugares diferentes. Será que vai valer a pena? Precisa valer a pena. Vocês precisam me mostrar que vai valer a pena. Consegue entender isso? Eu preciso disso. Eu preciso entender que olhar para trás e falar, cara, olha
que Deus está usando a vida da Nília. Ela está mudando momentos. Olha o que Deus está fazendo através da vida da Fernanda. Consegue entender isso? Redenção não é mais a mesma. Por quê? Porque a Fernanda e a Karina moram lá. E é tanta presença de Deus naquela casa que está saindo pela calçada. Deus quer isso. Deus não quer um Cida. Deus quer a Cida e todos os filhos dela, muito mais do que ela. É totalmente frustrante para um professor, ou para um pastor, ou para um líder, seja lá o nome que vocês queiram usar, que os seus filhos sejam menores do que ele. Eu quero que vocês vão muito além de mim. Eu quero olhar e falar, cara, valeu a pena. Qual foi a oração de Davi? Que ele não perdesse o Espírito do Senhor. Que ele não perdesse ele. Gente, tem um livro chamado Perfil de 3 Reis, que eu sempre falo para as pessoas lerem. É um livro fininho, você lê em 30 minutos. E fala de Davi, Salomão e Saul. Não, Davi, Absalão e Saul. Saul e Absalão. Qual a diferença dos três? É que Absalão e Saul amavam o trono. Davi amava o Senhor do trono. Aquele que colocou ele no trono. Então, se for para perder, que perca qualquer coisa, gente, menos a presença. Menos ele. Nós precisamos ser um recipiente da glória, para que a glória se derrame através de nós, da nossa adoração. Nós nunca podemos ir para um culto achando que é um momento normal. O culto diante do Senhor nunca é normal. Nunca é normal. O culto diante do Senhor é um encontro. Cara, você está indo encontrar com Ele. Você tem noção disso? Você está indo encontrar com Ele. Então, qual é o sentido de uma adoração ou de ir para um culto que Ele não esteja? E que Ele não seja o alvo? Que Ele não seja o seu norte? Qual é o sentido disso? Então, nós precisamos entender que nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui. Nós somos de lá. Nós somos dele. Então, eu preciso olhar para vocês, a cara, tá valendo a pena? Tá valendo a pena. Elas estão entendendo, eles estão entendendo. Eles estão vivendo. Eu quero receber notícias das coisas loucas que vocês estão vivendo. Quando eu falei essa questão da gente fazer essa coreografia, quem chegou atrasado depois me pergunte que eu te falo o que é. Não é para você simplesmente pegar e deixa eu fazer isso e aquele movimento. Não. Cara, vai beber de Deus até Ele te dar os movimentos que você vai fazer. O seu 1 minuto é para marcar a sua vida. Porque depois eu vou pegar alguém que sabe desse negócio para fazer esse vídeo e nós vamos montar pequenos momentos, pequenos movimentos de cada um. Para a gente ter algo em unidade. E a gente poder ter isso para nós. Consegue entender isso? Ela? Então, por favor, me surpreendam. Vocês já assistiram Ratatouille? Lembra quando o Gaston, né? Ele pergunta, e o ratinho pergunta, o que ele quer comer? Ele diz para ele, me surpreenda. Por favor, me surpreenda na sequência de movimentos que vocês vão fazer. Ou melhor, surpreenda o céu. Chama a atenção de Jesus com essa adoração. E nós vamos fazer de 2 formas. No Eli eu não li o restante, mas depois eu leio lá e te respondo. E falo. Essa adoração nós vamos fazer em vídeo, mas vai ter um dia, eu vou marcar uma live. Nós vamos fazer a live, você vai fazer a live num lugar aberto, porque nós vamos adorar juntos durante a live. Cada um na sua casa.
Nós vamos levantar um altar de adoração ao Senhor juntos, onde você estiver. Então é tempo de vivermos o sobrenatural.